Fala galera, beleza? Mais uma aulinha com o professor Rodrigo de matemática. Vamos conversar um pouco nessa aula sobre igualdade e desigualdade. Vem comigo! Olá pessoal, nessa aula nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre igualdade e desigualdades. Para isso eu trouxe algumas simulações para que possamos encaminhar esse conhecimento. Observe que eu tenho uma balança com dois pratos. Se eu colocar em um lado da balança duas maçãs, o que vai acontecer? Com certeza esse lado ele ficará mais pesado. Colocando então duas laranjas agora do outro lado, mesmo assim, nós conseguimos observar que a balança está mais pendida para o lado da maçã. Tentando então igualar aí as nossas casas, ó. Eu coloquei agora duas maçãs e duas laranjas em cada lado da igualdade. Quando isso acontece, nós temos uma igualdade. Observe que os pratos eles estão em nível, tá, galera? Essa setinha verde aqui, ela diz assim: os pratos estão na mesma massa aí. Então, para vocês entenderem, se eu então tirar aqui uma maçã, consigo perceber que esse lado aqui, ele ficou mais pesado, né? Então, ele ficou com maior massa. Assim, nós trabalhamos uma desigualdade e, nesse caso, uma igualdade. Pessoal, quando a balança então lá permanece em equilíbrio, né, significa o quê? Que os conteúdos de cada prato têm massas idênticas. Observe esses exemplos. A figura ao lado, a balança está em equilíbrio. Ela indica aí através daquela setinha vermelha que nós temos aqui na balança, ó. Essa setinha aqui indica que a balança está em equilíbrio. O que nós conseguimos encontrar aí, pessoal? Que duas laranjas, elas são idênticas às três bananas. Se eu acrescentar uma laranja em cada um dos pratos, o que vai acontecer? Ela vai permanecer em equilíbrio, né? Por quê? Porque eu estou acrescentando a mesma quantidade em ambos os pratos. Observe agora a balança de dois pratos. Ela está representada a seguir. Todas as maçãs e todas as laranjas são idênticas entre si. Professor, como? Elas têm o mesmo peso, né, galera? Então, observe que a balança ali está em equilíbrio. Se trocarmos de lugar uma maçã e uma laranja, o que acontece com o equilíbrio dessa balança? Pessoal, ele não vai mudar, né? Pelo fato aí das frutas terem a mesma massa. Se retirarmos as frutas e deixarmos apenas uma delas em cada prato, o que acontecerá com essa balança? Ainda permanecerá em equilíbrio, porque nós tiraremos duas frutas de cada lado. Qual fruta é mais pesada, a maçã ou a laranja? Ou ambas têm a mesma massa? Ambas têm a mesma massa, né? Pois elas são idênticas. As observações feitas em cada situação envolvendo a balança de dois pratos nos dá a ideia de que a igualdade ela funciona como uma relação entre duas grandezas. Observe a seguinte igualdade. 2 vezes 25 mais 4 é igual a 3 mais 3, tudo isso vezes 9. Resolvendo, então, né, galera, a gente tem que ver se ela está, então, como uma balança de equilíbrio. Nós conseguimos entender aí que essa expressão podemos escrever 2 vezes 25. Quando estamos resolvendo uma expressão, primeiro resolvemos a multiplicação. Então, 2 vezes 25, 50. 50 mais 4, 54. Já o outro lado, resolvemos primeiro os parênteses. 3 mais 3, 6 vezes 9, 54. Logo, as balanças estão em equilíbrios. Agora, substituindo a expressão calculada por seus valores, temos a igualdade. 54 igual a 54. Essa igualdade é verdadeira. Assim, ela poderia representar aí uma balança em equilíbrio. Veja como. Representamos, então, pesos de 25 quilos e 4 quilos e pesos de 9 quilos. E essa balança ela continua em equilíbrio.
Além de representar a equivalência entre duas quantidades, a relação de igualdade tem propriedades que se relacionam com as 4 operações. Complete os exemplos das igualdades de modo que elas sejam verdadeiras. Pessoal, observe que 30 é igual a 10 mais 20. Somando 10 aos dois lados, temos 30 mais 10 é igual a 10 mais 20 mais 10. Então, temos a igualdade 40 é igual a 40. Perfeito? Observe, então, eu adicionei 10 em ambos os lados e a igualdade permanece. Exemplo B, 35 mais 3 é igual a 30 mais 8. Se eu subtrair 3 de ambos os lados, o que acontece com essa igualdade? Eu sei, então, que eu terei 35 igual a 35. A balança ainda permanece em equilíbrio. É importante que você entenda que quando eu adiciono ou subtraio em ambos os lados, a igualdade ela não se altera. Pessoal, continuando, complete as lacunas agora com as opções de divisão e multiplicação. Então, se eu dividir ambos os lados por 2, na letra A, 3 vezes 100 dividido por 2 é igual a 300, né? Então, eu tenho 3 vezes 100 dividido por 2 é igual a 150. E 300 dividido por 2 é igual a 150. Observe que a nossa relação ainda continua uma relação de igualdade. Se agora multiplicarmos ambos os lados por 2, então eu tenho 4 vezes 250 é igual a 1.000. Então, 2 vezes 1.000 é igual a 2.000. Para termos uma relação de igualdade, temos que encontrar 2.000 ali também. 2 vezes 4 vezes quanto que dá 2.000? 250. Observe que eu multipliquei ambos os lados por 2 e a relação ainda continua a mesma. Quando isso acontece, nós podemos dizer que a igualdade não se altera quando dividimos ambos os lados ou multiplicamos ambos os lados. Pessoal, observe os valores dos pesos e descubra a massa de cada caixa, considerando que as balanças estão em equilíbrio. Pera, professor, na primeira está muito fácil. Se eu somar esses pesos, 5 mais 1 é 6. Então, quer dizer que a caixa pesa 6 quilos. Na segunda situação, eu tenho 5 quilos. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3 pesos. Então, 5 menos 3, a caixa vale 2 quilos. Perfeito, galera. Ótimo raciocínio. Pessoal, atividade 3. Nas balanças há sacos de areia de mesmo peso, de tijolos idênticos. Quanto deve marcar a última balança? Observe que na primeira balança eu tenho 2 tijolos e 3 sacos de areia. Na segunda balança, 1 tijolo e 2 sacos de areia. Observe que da primeira para a segunda balança foram retirados 1 tijolo e 1 saco de areia. Pera, professor, então é só fazer 64 menos 41? Certo, a diferença será o peso da última balança. 4 menos 1, 3. 6 menos 4, 2. A última balança marcará 23 quilos, letra B. Calcule a massa desconhecida de cada item. Pessoal, se nós retirarmos, então, uma massa, né, uma caixa de cada lado, teremos aí que cada caixa é igual a 3 quilos, pois a balança permanece equilibrada. Observe uma balança que não está em equilíbrio. Ela significa que a massa do prato mais baixo é maior do que a massa que está no outro prato. Observe os exemplos. 250 é diferente, né? Ele é menor que 250 mais 500. Nós vamos começar a aprender aí esses símbolos maior que e menor que. Essas relações são relações de desigualdade, galera. Observe que se eu escrever isso de forma numérica, eu tenho 250 é menor que 500 mais 250. Pera, professor, 500 mais 250 é 750. Então, 250 é menor que 750. Fechou. Então, nós lemos 250 é menor que 750.
A mesma coisa acontece na situação 2, né? 500 mais 250 é maior que 500. 750 é maior que 500. E vamos ler. 750 é maior que 500. Olha que poesia linda, galera. Partilhas em partes desiguais. João contratou 2 ajudantes para pintar um muro com 10 metros de comprimento. Ricardo pintou 4 metros desse muro e Jorge pintou 6 metros. Ao terminarem, João deu R$ 300 a eles para que dividissem. Ricardo propôs que o dinheiro fosse dividido igualmente entre os dois. Você acha que essa divisão seria a melhor maneira de distribuir o pagamento entre eles? Justifique sua resposta. Pessoal, nós temos que pensar que o Ricardo, ele pintou aí menos do que Jorge. Logo, o Jorge trabalhou mais, ele deva receber mais. Jorge discordou aí de Ricardo e mostrou a ele como o dinheiro deveria ser dividido. Que fração do muro foi pintada por Ricardo? Pessoal, observe que eu já trouxe um trecho aqui do nosso texto e o muro tinha 10 metros de comprimento. Ricardo pintou 4. A fração correspondente de Ricardo é 4 décimos, simplificando 2 quintos. Que fração do muro foi pintada por Jorge? Jorge, então, pintou 6 décimos, ou 3 quintos. Que fração do dinheiro Ricardo deve receber? 2 quintos. E Jorge, 3 quintos. A maneira que Jorge sugeriu que o dinheiro fosse dividido é uma partilha em partes desiguais. Se a divisão do dinheiro for feita da forma que Jorge propôs, que quantia Ricardo receberá? Temos que calcular 2 quintos de 300. 2 quintos de 300. Pessoal, isso é 2 quintos vezes 300. Eu posso começar simplificando. 300 dividido por 5 é igual a 60. Então, 2 vezes 60, que é 120. Ricardo, então, receberá R$ 120 pelo serviço. E Jorge? Temos que calcular 3 quintos de 300. Já Jorge, calculamos 3 quintos de 300. 3 quintos de 300, isso é 3 quintos vezes 300. Pessoal, 300 dividido por 5, isso é igual a 60. E 3 vezes 60 é igual a 180. Jorge, então, receberá R$ 180 pelo serviço. Pessoal, essa partilha de partes desiguais, nós temos que levar alguns critérios. O primeiro, as partes somadas devem formar o todo que for repartido. Cada parte deve estar em correspondência com uma fração. As frações correspondentes, quando somadas, devem resultar em um inteiro. Veja mais um exemplo de partilhas em partes desiguais. Soraya e Adriana vão comprar um carro em sociedade. Soraya pretende utilizá-lo 2 dias por semana e Adriana usará nos outros dias, ou seja, 5 dias. Se o carro custa R$ 42.000, quanto cada sócia deve pagar para que o valor seja adequado ao tempo de uso de cada uma? Pessoal, se Soraya vai usar o carro na fração de 2/7 de uma semana, então deverá pagar 2/7 de R$ 42.000. 2/7 de 42.000. Pessoal, eu consigo 42.000 dividido por 7 é igual a 6.000. Então, 2 vezes 6.000 é igual a R$ 12.000. Já a Adriana deverá pagar 5/7 de R$ 42.000. 5/7 de 42.000, isso vai ser 5 vezes. 42.000 dividido por 7 é 6.000. 5 vezes 6.000 é igual a 30.000. Então, conseguimos concluir que Soraya pagará 12.000 e Adriana 30.000. Para concluir, temos algumas atividades. Essas atividades estão na página 56, atividades 3 e 4. Algumas dessas atividades estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!